Beleza, galera? Começando Fala Aí Sagaz. Todo mundo fica, pô, vai falar, você tem que falar, vai falar com quem? Toda hora tem uma entrevista diferente. Só que agora a gente tá no barracão da Imperatriz Leopoldinense, ao lado do meu parceiro Leandro Vieira. Deixa eu apertar tua mão. E aí? Pô, cara, tudo bem? campeão do carnaval, meu brother. Campeão mais uma vez, campeão do carnaval. Gente, o Leandro veio, porra, cavalgando devagarzinho a carreira dele e conseguiu na Mangueira, assim que chegou, um título maravilhoso. Conseguiu depois outro título na Mangueira. Foi lá recuperar o Império Serrano, foi lá recuperar a Imperatriz e agora com a Imperatriz novamente, sendo campeão do carnaval. Ô, Leandro, assim, você já conseguiu entender mais ou menos o tamanho que você está começando a se construir dentro do carnaval? Cara, eu acho que enquanto a gente vai trabalhando, a gente não vai pensando nisso, né? A gente simplesmente vai trabalhando. Eu não paro para pensar nessa construção, o tamanho que vai ficando e tudo mais. É uma coisa que é todo dia, né? Eu não acordo pensando que sou um carnavalesco. Eu acordo pensando que eu tenho que ir pro barracão, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que resolver as demandas do trabalho. Não para, a gente não... Acho que nem eu nem ninguém para ficar pensando nisso. Acho que trabalha, acho que o artista trabalha na construção do dia a dia, né? Do prazer diário de fazer algo que em algumas situações resulta em coisas muito grandes e bacanas, mas que fica sempre mais na possibilidade do outro avaliar e não do artista. O artista está criando, está trabalhando, está fazendo. Não com essa... Não pensando no resultado daquilo, mas do dia, né? Pensando no dia. Eu, pelo menos, penso no dia. O que eu tenho para fazer naquele dia, o que eu tenho para construir naquele dia. Cara, trabalhando, criando, fazendo, e eu quero já agradecer a toda a equipe da Estácio de Sá, da Universidade Estácio de Sá. E eu não sei se você sabe, Leandro, o canal Sapucaí tá muito chique. Tá muito chique. O canal Sapucaí agora tem a parceria da Universidade Estácio de Sá, completa full time com toda a equipe, equipamentos, tem um estúdio maravilhoso e a gente também está abrindo espaço para vários alunos, que isso é muito interessante, né? Tem muita... Eu fiz faculdade de jornalismo, eu sei quanto foi importante para mim ter oportunidades quando eu estava cursando a faculdade, então a gente poder estar fazendo isso também nesse momento é maravilhoso. O canal Sapucaí é um bebê ainda, tem 6 meses de vida, então assim, já comecei esse programa aqui contigo porque você é um cara fechamento demais. Agora, você tá gostando de trazer o podcast pra dentro do teu barracão? Adorei, pô, adorei. Adorei que já vem com tudo pronto, a gente não precisa se deslocar, já chega, bate o papo, né? Aqui. Só não sei se essa bagunça vai ficar boa pra imagem. É um podcast delivery. Aliás, podia ter sido o nome do programa também. Mas tá bom, os dois nomes são bons. Podcast delivery, o que você achou desse formato? Gostou? Tá mais tranquilo pra você? Sim. Então, acho que pra todo mundo, né? Acho que vai ser bom pra todo mundo. Não é só pra mim, não. Acho que pra todo mundo. Vai ser bom pra todo mundo. Leandro, como é que tá esse teu desenvolvimento pro próximo carnaval? A gente vai falar sobre outras coisas daqui a pouco, mas eu sei que o torcedor da Imperatriz tá assim, agoniado, quer saber... Porque, exatamente, quer saber da cigana, porque depois do título, agora você sabe que a cobrança é um pouco diferente. Não que tenha uma cobrança, pena, né? Uma cobrança ruim, mas é uma cobrança que vai aumentando gradativamente. Porque depois dos títulos que você teve na Mangueira, e ressurgiu aquela Imperatriz, poderosa, que quando entrou na avenida, todo mundo falou, a Imperatriz vai bater, pelo menos disputar o título tete a tete com a viradora até o final, e foi mais ou menos o que aconteceu. E você saiu campeão. Mas agora vem um novo desafio, o desafio do bicampeonato. Então agora acredito que as pessoas estejam, esse bi vai sair, né? Como é que tá esse movimento nesse momento? A cobrança pelo campeonato, ela nem sempre existe. Mas é muito difícil não haver a cobrança pelo bi. É curioso isso, né? Porque antes do meu campeonato com a Imperatriz, quer dizer, antes da possibilidade de tentar um bicampeonato consecutivo com a Imperatriz, eu vivi a possibilidade de tentar um bicampeonato consecutivo 2 vezes com a Mangueira. Sim. E é curioso que em 2016, quando ganhei com a Mangueira, não havia cobrança pelo campeonato. Mas em 2017 já existia uma cobrança pelo bi. 2019, quando ganhei com a Mangueira, não havia cobrança pelo campeonato. Mas em 2020 já existia a cobrança pelo bi. Em 2023, quando ganhei com a Imperatriz, também não existia uma cobrança pelo campeonato. Tem sempre a cobrança pelo resultado melhor. Para 2024,
espera-se um bicampeonato. Essa não é, eu não acredito que seja nenhuma espécie de cobrança, uma cobrança premeditada, no sentido de que... E aí, cadê meu título? Não é isso, né? Eu acho que existe uma expectativa natural, já que só pode tentar o bi quem no ano anterior foi campeão. Então, assim, nenhuma outra escola pode tentar o bicampeonato, senão a Imperatriz. Porque ela é a atual campeã do carnaval e é a que vai pisar no carnaval do ano que vem, com a expectativa disso. Eu tento levar isso da melhor maneira possível, porque acho que se essa pressão ela for trazida para dentro do ambiente de trabalho, eu acho que ela pode causar uma piração e uma piração prejudicial, né? Porque eu acho que quem pensa muito em ganhar ou quem faz as coisas para ganhar, eu acho que já começa a percorrer o caminho criativo que leva até o carnaval perdendo. Porque pensar em ganhar, eu acredito que pensar em ganhar, fazer as coisas para ganhar, talvez já seja o primeiro passo para perder. Porque na ânsia de ganhar, a gente às vezes tem medo do risco, crê que determinadas concessões para facilidades pode levar ao campeonato, ao bicampeonato. Então, isso é ruim, porque todas as vezes que ganhei, junto com as escolas com que eu estava participando, todas as vezes foi correndo... eu não ganhei nenhuma vez deixando de correr riscos. A Mangueira de 2016 era um risco, o projeto de 2019 era outro risco, a Imperatriz de 2023 também. Então, essa ideia de fazer de maneira despretensiosa e acabar surpreendido pelo campeonato é melhor, porque às vezes de maneira despretensiosa você não pensa se sabe fazer, você acaba fazendo e descobre que fez, entende? Pô, interessante isso e aí. às vezes com essa ideia de é preciso fazer isso para o campeonato, é preciso agir assim para o campeonato, é preciso fazer esse formato para o campeonato, às vezes você pode estar perdendo, o que leva à surpresa do título, né? Porque hoje tudo é muito... Eu acho que tudo é muito pareado, né? As escolas são meio que niveladas Sim. por cima. Então, às vezes é um diferente que vai levar. Às vezes a escola, nossa, fez tudo correto, fez tudo tão certo, aderiu às fórmulas, né? Gigantismo, luxo, um samba do formato tal, a posição de desfile tal, estava tudo tão certo e outra levou, né? Porque às vezes a outra que levou estava menos pretensiosa, né? Então eu prefiro fazer minhas coisas sem o vício da pretensão de ganhar, entende? Levando tudo na naturalidade. Levando de boa. Já peço pra você se inscrever no canal, ativar o sininho. Siga a gente nas redes sociais, @canal Sapucaí. Tá chegando bonito o canal Sapucaí. Da mesma forma que o Leandro tem apresentado. Ó, eu vou ganhar meu carnaval igual você ganhou o seu, hein? Tô preparado. Esse trabalho é feito com tanto carinho. Da mesma forma que ano passado você me deu uma entrevista maravilhosa ano passado. Que a gente parou ali pra trocar ideia no mini desfile. Você lembra disso? Lembro. Cara, na grade. E a gente trocou uma ideia maravilhosa e você falou, pô, Caio, a escola tá feliz. A escola tá alegre. Pô, o torcedor tá alegre. Foi muito tempo antes do campeonato. Muito tempo antes do campeonato, né? Então já tinha uns indícios ali, pelo menos na sua cabeça, que aquilo ali poderia se construir. Eu lembro que você falou, isso não sei se vai dar título, mas vai se construir alguma coisa boa no final. Isso. Né? Como que foi esse abraço da Imperatriz em você, no seu trabalho, e essa mudança de pensamento em valorizar mais a comunidade, valorizar mais o torcedor, o gresilense? Como é que foi esse ano passado, esse pré-carnaval maravilhoso para você, Leandro? A Imperatriz sempre foi uma escola que eu tive muita simpatia. Primeiro porque é uma escola, ela tem uma suburbanidade que é muito familiar para mim. Então, eu sempre tive simpatia pela Imperatriz. Você é do subúrbio, né? Sou do subúrbio. Depois eu quero falar... criado e morador. Inclusive. Depois a gente vai falar sobre isso. E uma outra coisa é que foi na Imperatriz, quando eu lá atrás, quando eu era
assistente de carnavalesco, que a escola que moldou um pouco a minha cabeça de como vestir as pessoas para brincar o carnaval, assim, a escola que me moldou foi a Imperatriz, porque eu comecei a pensar como figurinista, vamos dizer assim, aqui quando eu era assistente. Eu já conhecia algumas pessoas da escola, já conhecia alguma coisa da comunidade e tal. Terceiro, a Rosa Magalhães, eu sempre falo isso, a Rosa e o Renato, eles foram os carnavalescos que também moldaram a minha cabeça nos anos 90. O carnaval, quer dizer, o desfile da escola de samba na minha cabeça, ele apareceu primeiro como o trabalho da Rosa para a Imperatriz e do Renato para a Mocidade. Então, a Imperatriz era uma escola que juntava um pouco isso, juntava o meu imaginário de subúrbio, juntava o meu imaginário de criança e escola de samba, juntava uma questão do meu ofício, que acabei descobrindo aqui, quando fui figurinista, quando me descobri que sabia ser figurinista. E quando a escola caiu, em 2019, né, eu recebi um convite do então presidente, o seu Luiz, para poder fazer a Imperatriz no grupo de acesso. E eu participei desse momento, que é um momento... Quer dizer, é um momento ruim quando você enxerga a coisa no calor da emoção, né? No calor de ter caído, né? Porque cair em alguma instância é o resultado de um trabalho mal desenvolvido. E ninguém quer fazer trabalho mal desenvolvido. O fato é que a Imperatriz caiu. Mas essa queda para a Imperatriz, eu acho que o início do sucesso da Imperatriz Leopoldinense dos últimos anos, e que atualmente resulta no campeonato, o início do sucesso começa com a sua derrota. No rebaixamento. O início do sucesso da Imperatriz começa com a sua queda. E aí nós vamos falar a respeito dessa Imperatriz que retorna, ou pelo menos volta a olhar para o seu componente, para a sua comunidade de uma outra forma. Que a Imperatriz não faria o carnaval que fez nos últimos anos se não fosse pelo brilho do seu componente. Porque grana, de alguma forma, nunca faltou, nem no período áureo da Imperatriz, nem quando ela caiu. Então o problema da Imperatriz nunca foi grana, né? O problema da Imperatriz foram outros problemas que levaram ela ao rebaixamento. Esse rebaixamento fez com que boa parte da comunidade que entende a Imperatriz como um organismo coletivo se agigantasse no resgate dessa escola. E o resgate dessa escola não seria possível sem a participação da sua comunidade. Sim. A escola também passou por uma nova gestão, né? O seu Luiz faleceu durante a pandemia. A Kátia, a atual presidente, assume o lugar que era do pai. A Kátia tem um filho que é o João, né? O João, ele já tem uma outra cabeça. Sim. E vislumbra outras possibilidades para a Imperatriz. E o que acontece é que aí junta tudo, né? Tem um rebaixamento que mexe com um sentimento comunitário da escola. Tem uma presidente que tem uma outra visão a respeito do tabuleiro do jogo do carnaval. Tem o filho da presidente, que é um apaixonado pela escola e que enxerga que a escola, junto da sua comunidade, pode mais. Tem um carnavalesco novo, tem um time novo, tem a possibilidade da construção de algo muito, muito fresco, né? Eu acho que a Imperatriz hoje vive um momento de frescor. Ela vive um momento de frescor que não é do trabalho que o Leandro faz. Ele é um pouco do trabalho do que o Leandro faz, mas ele passa pela voz do Pete, ele passa pelo trabalho do Lolo, ele passa por uma direção de harmonia que vem da sua comunidade, que entende a comunidade de uma outra forma. Então a Imperatriz é uma escola que tá muito fresca, né? Muito, muito jovial. E estar fresca, estar jovial, estar aberta para outras possibilidades, assim, faz dela uma escola mais interessante para o flerte. A Imperatriz de alguns anos atrás talvez fosse assim, mais carrancuda, sabe? Uma senhora carrancuda. Sim. E agora não, acho que ela tá mais solta, tá mais... sei lá. Assim. Deu mais liga, né? Tá mais solta, tá mais... Deu mais liga. Eu achei interessante porque você trouxe uma história de Lampião. Ao mesmo tempo... que a escola começou a olhar a comunidade de uma outra forma e o Complexo do Alemão fechou a Vera com a Imperatriz,
né? E tinha todo o contexto político daquele momento também, ano de eleição e tudo mais. E aí vinha a Imperatriz de CPX na cabeça, de boné do Complexo. O Complexo depois recebeu a Imperatriz para festejar o título. Sim. Então parece que tudo aconteceu para as coisas darem certo, né? Eu fico imaginando assim a sua cabeça naquele momento e falo, meu Deus do céu, tá dando tudo certo. A sorte já estava virada pra lua. A sorte já estava virada pra lua. Agora, quando você chegou ali e falou, pô, eu sei que, cara, você é muito tranquilão, né? Você tem essa forma de ser que eu acho maneira, porque ao mesmo tempo que você tem a sua postura, eu tô um maluco posturado, eu acho maneiro também. Ao mesmo tempo que tem essa postura, você também tem a sua linha de tranquilidade com as pessoas, né? Você não joga as pessoas pro lado, você não passa com o nariz empinado. Não que outras pessoas aí do carnaval façam, tá? Não tô querendo falar de ninguém, tô falando sobre o Leandro, tá, gente? E manter toda essa calma, essa tranquilidade, sabendo que tudo estava caminhando para um momento positivo ali no pré-carnaval. Saber que tudo... Eu vi que no início ali... Eu sei que você é sempre muito... Você fica ali, pô, no início do desfile e tal. E esse ano você estava ainda mais empolgado para que aquilo acontecesse. Sim. Como é que funciona a sua cabeça, levando em consideração esse teu contexto e o momento da escola, para entrar na avenida e falar, pô, pode dar tudo certo, mas pode dar tudo errado e eu tô voltando pra Imperatriz. Como é que fica isso na tua cabeça? Na verdade, eu pelo menos, assim... Eu sou meio... Enquanto tô trabalhando, eu não sei se eu acho que tudo vai dar certo, não. Eu tenho a tendência as minhas resoluções, elas são muito voltadas para a possibilidade de dar errado. Então eu penso muito que determinada coisa pode dar errado e como eu faço e como eu cerco aquelas possibilidades de erro. Mas isso é crise de ansiedade? É o que é? Não, isso você vai dormir e fala, pô, vai um carro quebrar. É tipo não, isso? Mas não é crise de ansiedade, é vontade de acertar. Quando você tem vontade de acertar, quando você quer fazer o melhor, você também... Porque, assim, no final das contas, é uma atividade que vai ser julgada, né? No final das contas, tem um corpo de jurados, no final das contas, tem uma nota que, né... Passou com aquilo que deu errado, é menos 1/10. Passou com mais isso que deu errado, são menos 2/10. Então você tem um trabalho, existe um trabalho. É claro que o meu trabalho é muito maior do que a nota, né? É um trabalho que envolve a coletividade, que envolve o trabalho de um montão de gente. Sim. E ninguém no carnaval trabalha para o erro. Até quem erra trabalhou para o acerto. Sim. Quem erra trabalhou para acertar. Quem fez feio trabalhou para fazer bonito. Quem ensaiou, não ensaiou para errar no dia. Ensaiou para no dia acertar. Então, é um trabalho de muita gente. Existe uma coletividade na construção do troço. E sempre para o acerto. Só que tem um julgamento. E aí, para concluir o pensamento, e essa vontade de acertar, ela não tem preço e não tem nota. Acho que a nota de todo mundo que trabalha com a vontade de acerto, e eu já disse aqui que ninguém trabalha com a vontade de erro, é nota 10. É difícil fazer carnaval. O desgaste é muito grande, o desgaste emocional é grande, o desgaste de trabalho é grande. Entrou na avenida já era. Sim, mas eu também sei que eu sei que aquilo tem um julgamento, tem uma disputa. Não, sobre isso, cara, eu acho interessante assim. Por quê? Um ano antes, você não voltou entre as campeãs. Isso. Pela Mangueira. A Mangueira não estava num momento bom, muito pelo contrário, né? Inclusive acho que ninguém que voltou da pandemia voltou num momento bom, né? Não, mas vamos, assim, levar pro lado da realidade. A Mangueira realmente estava numa fase ali complicada politicamente. Inclusive, na época que estava no SRZD, eu fiz uma matéria difícil, né? Sobre a questão dos funcionários, que assim, a Mangueira teve que dispensar todo mundo. Inclusive, o título da matéria foi O Último Apaga a Luz. E foi o que aconteceu. Saiu você, saiu o Priscila e Rodrigo, foi saindo todo mundo. E a Mangueira teve que se reconstruir. Mas naquele momento específico, você passa por um carnaval desse último em 2023 maravilhoso.
vamos dizer que seja a sua redenção depois daquela crise ali na Mangueira. Embora não seja crise nenhuma. Um ano ou outro, você não voltar, você já ganhou 3 títulos no especial, 2 no acesso. Mas a pressão é lógico que aumenta. Os comentários passam a ser mais alfinetados, né? A forma de te avaliar já é uma forma mais... Pô, olha lá. Já deu o que tinha que dar. Essas coisas todas que com certeza você passou. E esse momento do Imperatriz foi uma redenção. Mas como é lidar com isso? Porque você falou, a gente é julgado no final. Isso é uma coisa muito importante, porque o seu trabalho de criação, você vai falar, pô, peraí, eu vou criar. Inclusive, a Imperatriz te dá carta branca. Vai lá, cria, faz o teu trabalho e tudo mais, que isso é bem bacana. Sim. Quando também a escola passa a confiar no profissional que ela contrata, né? Porque tem isso, né? Não adianta a escola dar carta branca para todo mundo e sem saber no que pode dar. E no seu caso, tem isso. Então você cria, faz do seu jeito, fala isso aqui vai pra avenida, vai bem pra avenida, mas alguma coisa não pode dar certo, outras não. Na Mangueira você passou um lado da moeda, na Imperatriz você passou o outro lado da moeda. Como é que você consegue lidar com essas duas, embora sem esquecer os 2 títulos da Mangueira? Eu acho que todo profissional que apresenta um trabalho que em alguma instância é pública, passa por isso. É normal, acho que é do jogo. É do jogo errar e é do jogo acertar. É do jogo ganhar e é do jogo perder. É do jogo ser bem avaliado e é do jogo ser mal avaliado. O mesmo artista que acerta é o que erra. Sim. E o mesmo que erra é o que acerta. Então eu acho que eu fiz coisas na Mangueira que deram certo. Fiz coisas na Mangueira que deram errado. Fiz coisas na Imperatriz, né? Eu fiquei 8 anos na Mangueira, sei lá, 7, 8 anos na Mangueira. Então eu fiz coisas que... 96 a 22? Não, a 21? Não, 2016. Não, 96, de velho. 2016 a 21. Isso. E aqui na Imperatriz eu tô há pouco tempo, né? Eu tô há 2 anos. Ganhou os 2 títulos. Mas certamente eu vou errar. Se eu ficando mais tempo, eu vou errar. Não, então é onde eu queria chegar. Você tá preparado pra Imperatriz, de repente, dar tudo errado, não voltar nas campeãs, na disputa do bi? Isso, como é que você trabalha isso? Preparado? A gente não trabalha pensando que vai fazer um negócio pra dar errado. Mas eu tô falando dentro do contexto que você pensa. Você fala, pô, eu fico sempre pensando que pode vir a dar errado. Assim, você mais ou menos vai se preparando. Passado, eu nunca achei que ia ganhar. Todas as vezes que ganhei, eu nunca achei que ia ganhar. Para não dizer que eu nunca achei que ia ganhar, e aí isso foi uma experiência. Porque, por exemplo, em 2016, eu não achei que ia ganhar. Então eu experimentei o que era ganhar. Porque de alguma forma, existe um termômetro, né? Tem um negócio que acontece no dia do desfile, durante o desfile, que te dá um estalo, que é alguma sensação, eu não sei o que é, não vou saber explicar. Sim. Mas é alguma sensação de que deu certo. Sinergia. Em 2016, eu não conhecia, era a primeira vez. Então, eu experimentei o que era 2016, essa coisa de ganhar. A sensação. Para não dizer que eu nunca pensei que fosse ganhar, em 2017 eu achei que haveria o bicampeonato da Mangueira. Porque eu acho o Carnaval de 2017 superior em termos de quesito de todos os que não apenas os que eu respondo, mas do todo, eu achei que era superior ao de 2016. Eu só não imaginava que fosse dar um buraco no desfile e tudo mais. Então, assim, eu achava que 2017 dava muito pé, porque foi tudo melhor do que 2016, no sentido prático. Sim. E eu tive a mesma sensação na pista de que foi algo de catarse em desfile. Mas o desfile da escola de samba tem essas coisas. Do nada, abre um buraco e aquele buraco é penalizado e você perde 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos. Quando você vê o que você achou que era o campeonato, parou em 4º, 5º. Agora, o legal é que nesses campeonatos que você perdeu, que estavam naquela expectativa de vir o 2º título e tudo mais, você botou o Crivella lá de... esse foi 2018. Foi 2018. Enfim, você arrisca coisas, né? Um pouco que as pessoas podem ter uma opinião forte sobre questões, mas você coloca isso dentro da sua criação. E você vem fazendo isso ano a ano, né? O desafio também
tá dentro do que você busca, do seu limite? De também, buscar o seu limite sempre além? É porque eu falo que, por exemplo, nessas situações, é óbvio que Tomou muita porrada com o negócio do Crivella? Não muita, não. Ou não, porque ninguém gostava do Crivella, ou né? o pessoal te abraçou. Como é que foi isso aí? Não, na verdade, ninguém gostava do Crivella. Então ninguém te deu porrada? Não, com relação a isso, não. A não ser ele, né? Que não gostou, é óbvio. Quem é que vai gostar de ser o Judas? Mas não era um prefeito querido, passava longe de ser uma pessoa que seria defendida... Zero, né? Por alguém. Então... Aliás, vou refazer. Alguém te deu porrada, não? O pessoal te abraçou, te deu moral? Sim, gostaram muito. É porque ninguém te deu porrada, é porque o Crivella realmente pedia pra, né? Exatamente. Gostaram, acharam que era uma resposta da cidade, né? O Crivella foi um prefeito muito... O Crivella tinha uma incapacidade que era dele mesmo, da natureza dele, uma incapacidade de lidar com a cultura popular do município que ele resolveu gerir, né? Nada contra políticos declaradamente evangélicos. Inclusive, sou eleitor da Benedita, tenho admiração profunda pela atual ministra Marina Silva, que são mulheres evangélicas, sim, mas que entendem de uma forma particular o trato e a relação com a cultura de um povo, né? O Crivella foi um prefeito que não entendeu as manifestações populares da maneira, de uma maneira republicana, vamos dizer assim, ou de uma maneira com um espírito democrático que o cargo merece. Então não foi... não houve... Agora, quando você decidiu, né, colocar o Crivella lá como Judas, a escola ficou com algum receio? Fica com receio natural. Alguém tentou falar, não, Leandro, isso não vai, você... Não, tentar, isso não. Não, porque acho que o meu jeito de lidar com as coisas já inibe de alguma forma essa... Ou pelo menos faria quem tentasse fazer isso, faria com muito cuidado, ou desistiria desse tipo de intervenção, assim. Então, não teve isso. Pelo contrário, a Mangueira sempre foi uma escola que me deu muito respaldo, muito suporte. Liberdade para trabalhar, sim, né? Assim, então a gente tocou num ponto importante, porque você gosta de arriscar e você no início falou que o risco busca a chance de você conseguir suas conquistas vem muito através do risco também, né? Então, assim, o que você prepara, que você espera para esse ano agora em relação a risco? Você acha que você vai puxar mais pro lado da magia, da cigana? Explica um pouquinho mais nesse momento. Propor esse enredo, que já é um enredo mais no campo do fantástico, né? Mais do campo do lúdico, já é uma proposta completamente diferente. E que já foi um caminho... Acho que o Lampião botou o pé na porta para que a Cigana Esmeralda pudesse vir da maneira que virá, né? E quando eu falo sim, Lampião botou o pé na porta é porque a figura do Lampião, ela marca, de certa forma, dentro do meu trabalho, o desfile da Imperatriz de 2022, marca dentro do meu trabalho uma relação minha mais com o universo do fantástico, né? Do delírio, de um deslumbramento, assim, uma espécie de... O desfile passa num não lugar, né? Assim, um não lugar que eu digo a construção de um inferno que não existe, um inferno meu, sertanejo. De um céu que não existe, um céu meu. Lampião abriu um caminho para que a cigana pudesse ir para esse mesmo lugar, né? Que ela pudesse desfrutar de uma atmosfera de não lugar. Porque a astrologia é um não lugar, né? E quando eu digo não lugar, na materialização, né? Em que lugar do campo subjetivo estão os astros? É um não lugar, né? Em que não lugar do campo das artes e da poesia e da subjetividade está o horóscopo, né?
Como traduzir o horóscopo Eu queria tocar em nesse... linguagem visual. Então, Isso é tudo é não lugar. Então... Queria tocar nesse ponto que às vezes a pessoa tá na arquibancada, vocês fazem coisas maravilhosas e não estão entendendo porra nenhuma. A realidade é essa. Tem muita gente que não entende nada. Os outros eu não sei. Tem muita gente que não entende nada. Você... Todo mundo que viu meu desfile passando sabia uma que tava... coisa aí, não tô entendendo. O meu não e você, não. você consegue vamos dizer, carnavalizar, que é o termo que se usa, a ideia, né? De uma forma um pouco mais clara. É um desafio maior pro cara que tá desenvolvendo o enredo, saber assim, pô, eu tô desenvolvendo um enredo maneiro que, pô, o jurado vai gostar, eu vou tomar nota 10 e o povo tem que entender aquilo ali. Existe uma coisa no carnaval que eu tenho muito medo e sempre fugi disso. Fazer aquilo que ninguém nunca viu. Não, eu vou fazer aquilo que ninguém nunca viu, né? Isso de fazer o que ninguém nunca viu, eu acho que é a maior furada que alguém pode se meter. Eu só tenho vontade de fazer aquilo que todo mundo já viu. Porque aquilo que todo mundo já viu, todo mundo vai ver e vai entender. Vai saber de onde é que sai aquilo. É uma ótima lógica mesmo. Não, mas é verdade. Mas, às vezes você, vou fazer o que ninguém nunca viu, porque o que ninguém nunca viu eu costumo não entender aquilo que nunca vi. Então eu acho que isso é comum, isso acontece comigo e acho que acontece com todo mundo. Então eu falo sempre que os meus carnavais, e eu posso falar com propriedade, mencionando coisas, tudo o que fiz, tudo o que materializei em termos de linguagem, tudo o que materializei em termos de visualidade, são coisas muito simples, muito ordinárias, muito comuns do dia a dia e que eu conheço todas e que acho que todo mundo também conhece. Então, se eu vou falar da devoção de Cosme e Damião, eu vou usar o saquinho de doce de Cosme e Damião. Eu conheço, todo mundo conhece, a comunicação é clara. Se eu vou falar da devoção de São Jorge, eu vou usar o São Jorge da Igreja do Campo de Santana, todo mundo conhece. Se eu for falar de Lampião, no céu, no inferno, eu vou usar signos e a linguagem do inferno, né? É o diabo com chifre. Todo mundo entende o chifre do diabo. Se eu for falar do céu... As coisas simples, às vezes, dão resultado, muito, né? Sim. Eu só ganhei com coisas simples, cara. Os meus carnavais de maior repercussão são todos simples. Eu gosto da banalidade. Inclusive porque sou um homem das coisas banais, né? Você senta no elogio que quando possam te chamar, você é um gênio, Leandro. Você senta eu não nesse acredito, elogio. Né? Assim, eu sempre falo isso. A gente escuta isso, né? As pessoas, essa coisa do gênio assim, gênio. Eu tenho muito medo do gasto das palavras, sabe? Acho que a gente não pode gastar as palavras com qualquer, assim, gênio, por exemplo. O Ariano Suassuna é um gênio. Não tem tanto gênio por aí da grandeza do Ariano Suassuna. Então, se todo mundo for genial, a genialidade vira algo meio que banal. Eu não me acredito gênio. Primeiro, porque não acredito que o que faço seja fruto de alguma facilidade, assim, alguma facilidade de algo ligado ao dom, ligado ao divino, ligado ao especial. O que faço é muito ligado ao trabalho, muito ligado ao fazer todo dia, refazer, muito ligado ao achar ruim. Então, acho que eu não entro nessa. E eu acho que, assim, o João 30 era gênio, sabe? Eu não sei se todo mundo é gênio igual o João 30. A palavra... Tem gente que faz coisas boas. Mas gênio... Não sei, gênio... O João 30 era gênio. Rosa Magalhães... Geralmente, quando a pessoa traz uma inovação em relação ao carnaval, não só carnaval, mas em qualquer área que mexa com o campo artístico. Quando traz uma inovação, geralmente fala... Porque esse cara é um gênio, né? No teu caso, quando você veio com aquela mangueira tradicional, né, cara? Que vamos dizer que trouxe a mangueira que o mangueirense estava doido pra ver de novo. Que não foi uma grande inovação, foi só resgatar o mangueirense com a própria... Acho que é o que eu faço.
que eu fiz com a Imperatriz foi a mesma coisa com a Imperatriz. Com o Império foi a mesma coisa. Com a mesma coisa com o Império. e Pilares foi a mesma coisa. Então, você acha que cabe, vamos dizer, pra galera que gosta da inovação o tempo todo, os carnavalistas que buscam isso o tempo todo, que você disse que isso é um risco. Você toda hora tentar buscar coisas que as pessoas nunca viram. Né? Então você fica sempre atrás de uma coisa magnífica, maravilhosa, que às vezes você pode perder o tempo, perder teu foco e não conseguir construir bem a tua história, né? Então, assim, como desatar esse nó também? Ah, não sei, porque não é um nó que eu atei. Não fui eu que atei. Não é o que você que atei esse nó. Quem tem que desatar esse nó foi quem atou o nó, quem foi lá e com a própria mão... Pô, mas você é muito simples, cara. Eu acho uma parada maneira em você, que você é simples e tá ganhando campeonato atrás de campeonato. Não que as outras fórmulas não sejam ótimas, cara. Até porque, por exemplo, vamos dizer que um pouco parecido com você foi o campeonato do anterior, do Exu, não na concepção completa, mas tinha muito da... muito incrível. O Léo e o Gabriel são dois artistas incríveis. Foi maravilhoso, realmente. Então, a forma que você está construindo a tua forma de lidar com a imprensa, lidar com o teu público, aqui você está sendo altamente explicativo. Já te coloquei várias perguntas que você poderia escorregar se você fosse um cabaço, mas não é, entendeu? E, porra, você tá todo altamente explicativo, entendeu? Então tá conseguindo... pelo menos deixar o povo da Imperatriz, o torcedor, por mais tranquilo, mas principalmente o nicho. Que o nicho do carnaval é muito perigoso. Sim. É um nicho que fica ali rodeando, pra ver se te joga pra um caminho complicado. Não é o caso aqui, você sabe que a gente é amigo. Mas assim, joga pra um caminho complicado. Você consegue lidar bem com isso. Você consegue se blindar bem da vida pessoal. Você não é aquele cara que tá toda hora na capa das fofocas. Você é o cara que é mais reservado. E como é que você consegue blindar isso tudo? É porque a minha vida particular é boba. É igual a de todo mundo. Não tem nada na minha vida particular que seja interessante. Tem gente aí que acha que tem a vida mais interessante que a minha. Minha vida particular é normal. Fala sério, Leandro. Tô falando sério. Eu acho que as pessoas têm interesse pelo trabalho que faço. Pelo aquilo que realizo. Não pela minha vida pessoal. Minha vida pessoal é normal, igual de todo mundo. Como é que é a tua vida no dia a dia, cara? Lá no subúrbio. Normal, acordo. Você tá morando... Você continua morando... da Penha. Tomo um café na padaria, pão na chapa. Sempre a mesma padaria. Sempre a mesma padaria. Tradicional. Vou pra academia, tomo café, venho pro trabalho, volto pra casa, final de semana, faço as coisas que gosto. Praia... bar. Você é baladeiro, Leandro? Não, nunca fui. Nunca fui. Nem quando tinha 18 anos eu era baladeiro. Eu sempre fui muito desse ambiente de bar, de conversa, de samba, de roda de samba. Mas nunca da balada, nunca. Assim, você gosta mais de um ambiente mais tranquilo pra trocar uma ideia? Sempre fui. Mas você é aquele cara que quando tá trocando ideia gosta de passar a visão pros outros a todo momento? Ou um cara que gosta de escutar mais? Não. Como é que é um pouco da tua personalidade com os teus amigos? Se eu beber muito, tiver muito bêbado, eu fico querendo passar a visão. Mas normal, eu sou normal. Sou um cara gente boa mas praça. Não é possível, cara, só isso. Você é um cara que tem 5 títulos. Alguma tua coisa maneira, vamos dizer assim. Não, mas isso é maneiro, não, gente. Eu digo assim, a vida comum é a coisa mais maravilhosa que pode... O que eu mais gosto, por exemplo, eu olho lá na minha sala, tem uma montanha. As pessoas falam, pô, mas por que você abriu um negócio no Camorim lá? Pô, tem uma montanha. Porque eu gosto da paz. Cada um gosta das suas coisas, né? Naturalmente. Mas assim, como você é um cara que chama atenção pelo seu trabalho e tudo mais, acaba que muita gente vai buscar a tua vida pessoal. E você consegue blindar isso de uma maneira... fantástica. Como você tá fazendo agora. Você tá saindo na boa. Fala, pô, cara, eu almoço, tomo café. Os caras... Que isso é a vida normal. Minha vida normal é exatamente essa. Não acredito nessa espetacularização da vida normal e desconfio muito da espetacularização da vida alheia. Porque a rede social, de alguma forma, ela promove uma falsa espetacularização das coisas. Eu conheço gente muito feliz nas redes sociais que é extremamente infeliz no dia a dia, né? Eu conheço gente que viaja muito pouco e posta muita foto das poucas viagens que fez. E conheço gente que viaja muito e que não posta foto, né? Eu conheço gente muito sorridente e que pouco se vê o sorriso na rede social. Eu sou muito preocupado com a vida de verdade.
E a vida de verdade, ela não é a vida de verdade. Eu sou satisfeito com a vida comum. A vida comum me alegra, entende? Mas isso é maneiro, cara. Então, e aí eu acho que a vida comum não é espetacular. A parada é não se perder, né? Não é questão Porque no seu caso, cara, vamos dizer, você ter êxito na tua profissão é maravilhoso, independente de parte financeira. Mas eu podia ter êxito na minha profissão e ser uma pessoa extremamente infeliz. Eu conheço muita gente de êxito profissional extremamente infeliz. E conheço gente que... Até porque essa questão do êxito profissional é muito relativa também, né? Às vezes às vezes você é financeiramente valorizado, mas não tem... Você tem um êxito financeiro, mas não tem um êxito profissional. Conheço uma porrada de gente também, tenho inúmeros amigos que desenvolveram profissões onde são bem-sucedidos financeiramente, mas que as profissões e os caminhos que percorrem são caminhos alheios a desejos iniciais. Eu sou muito preocupado com a satisfação da vida comum. Eu seria um homem satisfeito se não tivesse o reconhecimento ou o sucesso que hoje desfruto em função dos carnavais que conquistei, porque eu investi independente. Eu não sabia que eu ia ser carnavalesco, mas eu resolvi que eu iria investir nas minhas vocações, né? Eu resolvi fazer a faculdade de arte porque era algo que eu imaginava que eu teria vocação. Eu me sentiria um artista independente de ter ganho ou não ganho os carnavais que ganhei, entende? Porque é o que gosto, é o que acredito, é o que eu investi a minha saúde para fazer. Isso independe do resultado. Sim. Então, essa questão... E aí, talvez isso venha do fato eu venho de uma criação humilde, bicho. Eu venho de uma família humilde. Eu venho de uma família de pequenas vitórias celebradas com muita alegria. Mas vem cá, da tua família tinham quantos irmãos? Não, Se você é filho único? Sou eu e mais 2 irmãos. Mas quando eu falo a minha família, eu falo além dessa construção dos meus irmãos, né? Quando eu falo a minha família, eu sei de onde eu vim, entende? Sim. Eu sei de onde vim e sei do sacrifício que me antecede. Eu fui o primeiro neto dos meus avós a poder desfrutar do ensino universitário. Eu fui o primeiro neto da minha família, e isso é uma construção, né? Eu fui o primeiro neto a desfrutar, a ir para a universidade, porque os meus avós, num determinado momento, não puderam estudar e tiveram que trabalhar para que meus pais pudessem estudar mais do que eles. Os meus pais não puderam estudar mais porque, em algum momento, eles tiveram que abrir mão do estudo para trabalhar para que o filho deles, no caso, eu, pudesse estudar mais do que eles estudaram. Então, a minha família... Eu venho de uma família... Mas legal que você consegue analisar isso de uma forma, bem correta. Porque muita gente pode pensar assim, mas eu já podia ter nascido com mais estrutura. Mas esse tipo de estrutura é a mais fundamental que existe, cara. Esse tipo de estrutura, esse embasamento que você hoje tem de valorizar a tua origem. Isso sempre foi muito motivo... Isso sempre foi motivo de alegria dentro do meu ambiente familiar, entende? O meu avô sempre foi motivo de alegria para o meu avô, que não pôde estudar, ter um neto que se formou. Eu fui o primeiro, mas houve o segundo, houve o terceiro, houve o quarto. Você abriu o caminho. Não, eles abriram o caminho. O meu avô, quando deixou... Dos demais que... Meu avô, quando deixou de estudar para trabalhar, abriu um caminho para que minha mãe pudesse estudar mais do que ele. A minha mãe, quando deixou fez assim, meus avós fizeram primário, quer dizer, meus bisavós eram semi-analfabetos, meus avós fizeram primário, meus pais puderam fazer o 2º grau, eu pude fazer o ensino superior. Essa é a minha construção de vida enquanto indivíduo, e é por isso que eu sou quem eu sou, né? E é por isso que eu celebro as minhas vitórias e a minha vida particular,
da maneira que celebro, sem a espetacularização da coisa, entende? Isso é muito importante, criou isso em você, isso tudo, né? Você olhar pra trás e ver, vamos dizer, com cuidado e respeitando a história de cada um, porque no meio do caminho a gente vai errando, né, Leandro? Muito, mas eu também não sou só o resultado eu não sou só o resultado dos meus acertos, né? Eu também sou o resultado dos meus erros também, né? Cometi falhas no meio do caminho. Normal. O que você mais tirou de aprendizado? Não precisa falar dos teus erros. Mas assim, o que mais você conseguiu tirar de aprendizado de você mudar rotas dentro da tua forma de pensar, da tua forma de ser? Cara, o que eu mais tirei o que mais acho que a gente tira de aprendizado, que no meio da construção da sua vida você encontra algumas dificuldades. É normal, né? Sim. Em algum momento, quando eu estava na universidade ainda, perto de me formar, eu pensei, bicho, será que eu vou me sustentar com isso? Será que o que eu escolhi estudar vai ser capaz de garantir? Você se formou em quê? Eu me formei em pintura pela Escola de Belas Artes. Eu sou artista plástico, formado em pintura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É natural você pensar que, será que isso vai pagar o meu boleto no final do mês? É foda. Né? Será que há mercado para esse tipo de trabalho? Será que os 5 anos de universidade, são 5, não sei quanto tempo é agora, mas eram 5 anos. Será que os 5 anos de investimento na faculdade de arte irão resultar na possibilidade de sustentar uma família, manter uma casa, pagar as contas, me dar alguma espécie de conforto para o futuro? Isso bate aquela... Lógico. Né? É normal, acho que é normal. É normal agora, depois de tanto tempo, eu com a cabeça mais madura, olhando para isso. Mas na época foi muito difícil. Então, um aprendizado que eu tiro, né, dessa trajetória é que, às vezes, no calor das coisas acontecendo, a gente tem muita dificuldade de enxergar determinadas portas que estão abertas e enxergar também o potencial que, às vezes, a gente tem e não sabe? Então, sabe aquela história de... É a coisa de vó. Você vai comer um prato de mingau muito quente e é melhor você ir comendo pelas beiradas, porque o tempo que você vai comendo pela beirada, o meio vai esfriando. Sim. Tem um pouco disso. Cara, tu me fez lembrar minha avó agora. Tem um pouco dessa... Foi exatamente isso aí. Desse olhar pelas beiradas, sabe? De você enfrentar o negócio, às vezes, é melhor ir pela beirada do que pular ali Cid, né? Então, eu acho que isso é um aprendizado que eu levo para todas as minhas decisões. Sempre, né? É porque isso sai, né? Você não precisa ficar se armando com isso, né? Não, deixa eu pensar no... Não, isso vem naturalmente, né? Se eu quero lembrar pra você, se inscrever no canal, ativar o sininho. Eu tô conversando com campeão do Carnaval 2023. Ô, Leandro, esse momento posterior da faculdade e depois que você começou a ter as tuas primeiras experiências no Carnaval, pode fumar a tua parada, cara? Não, eu vou fumar. O que é isso aí que você tá fumando? Cigarro, mano. Cigarro de palha? A minha curiosidade, voltando ao ponto, quando você passou dessa parte tua, das experiências, quando veio aquele convite da Mangueira e tudo mais, o primeiro lá atrás, isso tudo que você construiu com a tua família, como é que foi para você tomar as decisões corretas, de aceitar aquele convite, de aceitar aquele desafio? Primeiro que isso não é assim, não é de uma hora para outra, é uma construção, né? As pessoas têm essa ideia recebeu um convite da Mangueira e tudo mais. Mas, na verdade, o meu lance com o Carnaval e com a construção do que sou hoje é muito antes, né? Quando eu estava na universidade ainda, o que eu vou fazer? O que vai dar grana? O que não vai dar grana? Será que vender quadro vai me sustentar e tal? O meu contato com o trabalho na escola de samba veio meio que aí, porque aquele negócio de estar no final da universidade, um estágio num barracão de escola de samba. Eu não sabia muito, não manjava muito o que era esse universo de barracão, nem o que fazia direito. Não sabia nem o que se fazia direito dentro de um barracão de escola de samba. Sabia que tinha uma pessoa que era contratada para desenhar algo para alguém,
Não sabia que tinha uma pessoa que era contratada para pintar algo que alguém fazia. E aí, numa possibilidade dessa de trabalho temporário, eu acabei parando dentro de um barracão. E aí eu vi que o que eu fazia podia ser... Era uma mão de obra que servia para esse universo de escola de samba. Mais ou menos o resultado que você tava da insegurança lá de trás, de, pô, será que isso vai pagar minha conta? Aí você começou a se achar. Mas eu devo confessar para você que, como uma pessoa que faz a escola de arte, como eu fiz, sem o pensamento de trabalhar com o carnaval, eu devo confessar que, para quem não pensou em fazer escola de arte para trabalhar com carnaval, vir parar no carnaval é meio brabo. Porque... Parado, você nem não tinha pensado. Não, porque não é um ambiente... Como assim? A minha primeira experiência com o barracão de escola de samba eu achei horrível e se eu pudesse nunca mais voltava. É mesmo? Eu fui trabalhar no barracão... tem muito tempo isso. No barracão da Grande Rio, fui trabalhar nessa tentativa de ver aonde a Escola de Belas Artes vai me levar. Fui parar no barracão da Grande Rio para trabalhar numa experiência como aderecista. E era aqueles barracões aqui, aquelas ocupações aqui no Porto, um ambiente totalmente insalubre, uma jornada de trabalho de muitas horas. Mas você trabalhava Muito em alguma ruim. coisa nesse momento para custear ou não? Não, eu tava buscando o que eu ia fazer para custear. Tava buscando alguma parada para pagar suas contas. E aí acabei parando, aí não curti, não gostei. Se eu pudesse, eu não voltava. Porque eu não tive também contato nenhum com esse lance de criação. Na verdade, foi uma coisa de bancada, de trabalho de reprodução e tudo mais, que não me interessou. Depois eu voltei para trabalhar. Aí, muitos anos depois, o Caê Rodrigues era o carnavalesco da Portela. Pô, parceiro, mandar um abraço para ele, gente boa demais. Eu já tocava na bateria da escola. Aí eu pedi pro mestre de bateria que levasse um desenho meu para o barracão da Portela. Nilo Sérgio, que era o mestre de bateria, levou, o Caê viu, mandou me chamar e eu comecei a pintar, aí já num ambiente mais parecido com o que eu trabalho hoje, com criação mesmo. Já comecei a trabalhar colorindo os desenhos que alguém fazia. Esse alguém era o Júnior Barata, que atualmente é o figurinista do Paulo Barros. E aí eu fui vendo que existia a possibilidade de criação, que existia uma possibilidade de pesquisa, que eu percebia a possibilidade de fazer mais do que eu fazia, que era pintar, desenhar, criar. E aí eu fui ficando. E aí o Caê trabalhou na Portela 2 anos, eu fiquei com ele 2 anos lá, como colorista. Aí o Caê foi convidado a ir para Grande Rio. Quando ele foi para Grande Rio, ele me chamou para ir com ele, mais a equipe. Aí eu, no primeiro ano na Grande Rio, eu fiquei continuei colorindo figurinos e trabalhando na pesquisa. No ano seguinte, eu já estava desenhando projetos alegóricos, colorindo alegorias e colorindo figurinos. Aí depois, acho que no 3º ano, pegou fogo o barracão da escola e tal. E sei que no ano seguinte... Aí no ano seguinte fizemos um carnaval lá. Também aí eu já estava tomando conta do primeiro andar, assim, aí eu já coloria... Subiu de cargo, não subiu de cargo, mas conhecendo mais... Na verdade, o Caê, ele é o carnavalesco, o Caê é o artista que me possibilitou o aprendizado. Quando cheguei para trabalhar com o Caê, eu não sabia nada ou quase nada. E quando deixei de trabalhar com ele, eu tenho a certeza de que eu sabia muito. Então, o Caê foi o artista que me possibilitou o aprendizado. O Caê foi o artista que me possibilitou saber o que fazia um carnavalesco. O Caê foi o cara que me possibilitou saber como um barracão funcionava, porque eu aprendi trabalhando. Eu aprendi porque eu comecei colorindo figurinos sem saber o que era um Santo Antônio. E eu terminei, ao longo desses anos de trabalho com ele, eu terminei pesquisando, escrevendo sinopse, defendendo enredo, produzindo livro abre alas com justificativa, desenhando alegoria, fazendo alegoria com planta e escala, dominando produção de protótipos, reprodução, escultura, Caralho. Pintura de arte. Então, ao longo desse tempo, eu entrei sem saber nada
sabendo nada e terminei conhecendo todo o processo de construção de um carnaval. Aí eu fui demitido em 2014, recebi o convite, aqui na Imperatriz, recebi o convite para ser o carnavalesco da Caprichosos de Pilares. Aceitei, fiz a Caprichosos, veio o convite da Mangueira, e desde o convite da Mangueira eu dei uma eu vou te contar uma coisa pra gente terminar. Aliás, quero mandar um abraço especial pra tua assessoria maravilhosa. Assessoria da Imperatriz. Um abraço pro Pedro, pra todo mundo que tá no teu time. Cara, nesse momento aí, a gente começa a cruzar a história. Porque eu dei a notícia em primeira mão que você seria o carnavalesco da Mangueira. E eu avisei o Cid que ele não era mais carnavalesco da Mangueira. Ele não sabia também. Então, ou seja, o carnaval tem essas peculiaridades, né? Ou se tem. E tem muita coisa, né? Os bastidores do carnaval são agitadíssimos. Agitadíssimos. Mas nesse momento aí, foi um impacto. Um impacto. Porque o que o mangueirense buscava era retomar a escola. E não era comigo, né? Certamente, né? Não ia na cabeça do mangueirense. Era um outro profissional. E aí, foi Chiquinho da Mangueira. Chiquinho da Mangueira. Te trouxe, bancou seu nome e falou, é o Leandro que a gente vai apostar. E teve toda aquela, vamos dizer, aquele agito pelo anúncio do seu nome. E você... Como é que foi esse momento, esse início de falar assim, bom, carnavalesco da Mangueira? Foi horrível. Papo reto? Foi horrível. Foi horrível porque por mais que eu tivesse essa construção de descobrir como era o trabalho, e me sentia até seguro para fazer, porque sempre me sentia seguro, porque eu trabalhava de verdade, não era conversa fiada, não entendeu? Eu sabia... Eu sabia resolver todos os problemas de colocar uma alegoria da hora que ela subia no ferro até a hora que ela chegava na concentração. Porque esse era o meu trabalho, aprendi de verdade fazendo e aprendi com os melhores professores. Quem me ensinou sabia, né? E o professor que me ensinou foram esses trabalhadores que comigo até hoje trabalham. Aprendi com ferreiros de excelência, carpinteiros de excelência, decoradores de excelência, aramistas de excelência. Aprendi com um montão de gente fazendo. Só que, você imagina, eu tinha feito um carnaval com a Caprichosos de Pilares, e aí você recebe o convite para fazer a Mangueira, né? E uma Mangueira muito na expectativa de acertar, né? Porque vinha de resultados que não eram satisfatórios, vinham de carnavais não muito legais. E aí você pega uma torcida que está esperando dar certo, que a sua escola dê certo, e aí você anuncia para essa torcida que espera uma espécie de salvador da pátria, ou uma grande estrela, ou alguém com um nome muito consolidado que vai dar jeito. Vem o cara da Caprichosos. Aí vem o cara da Caprichosos de Pilares, que ficou em 7º lugar no carnaval anterior. Isso é um baita banho de água fria para qualquer pessoa. E é perfeitamente compreensível que seja um balde de água fria, né? Então, eu sempre tive o entendimento de que era um balde de água fria para eles terem naquele momento o carnavalesco que eu me apresentava a ser. Mas isso também não quer dizer que não era... Que era fácil, porque entendia, não ficava mais fácil, né? Sim. Porque imagina você passar um ano inteiro sobre... Desconfiança. A desconfiança, sobre o julgamento pré-concebido, né? O julgamento baseado num conceito, num pré-conceito mesmo, de muito jovem, pouco experiente. Será que o que esse menino propõe vai dar certo? E aí eu volto a falar daquilo que eu falei. Às vezes, sem grandes pretensões, a gente conquista coisas pretensiosas. Eu, quando fui convidado para fazer a Mangueira, aceitei, porque queria uma grana para casar e porque... A parada foi essa? E porque... Assim, o desafio maravilhoso, obviamente. Não tinha... Não, o desafio péssimo. Não, pô, cara. Não, péssimo, porque... Não, porque as pessoas dão um romance no desafio, né? Bom não é desafio, né? Bom é a vida confortável, bom é um lugar bem estabelecido, bom é desfrutar, né? O desafio não é bom? Não, o desafio é uma luta, o desafio é um sacrifício, o desafio desgasta.
É bom depois. Bom você depois. vence. Mas também nem todo desafio, no final você vence, né? Você também se fode no final do desafio. Você perde para o desafio. Então, bom não é. Então a ideia também veio de, pô, vou arrumar um dinheiro pra... Não, a ideia é, vou arrumar um dinheiro... Pra montar minha casa, pra... Isso. E também, assim, eu tinha quase que a certeza de que eu só ia fazer aquele ano e que eu não ia fazer mais. Era o último, era muito claro pra mim, na cabeça de um pessimista, era muito claro de que era o último ano do mandato do Chiquinho. Ele já tinha contratado a Rosa Magalhães, que para mim é a melhor carnavalesca. E não deu certo lá. Ele tinha contratado o Cid Carvalho, um excelente carnavalesco, com uma trajetória vitoriosíssima, né? Uma trajetória vitoriosa de títulos mesmo, e uma trajetória muito bem sucedida com a própria Mangueira. E naquele ano também não deu certo. A Mangueira tem mandato de 3 anos, esses carnavalescos certamente eram mais caros do que eu. No terceiro ano, na minha cabeça, o presidente, vou trazer esse menino aí, vou jogar a toalha. Deu errado no primeiro, deu errado no segundo, vamos dar errado no terceiro gastando menos. Então, na minha cabeça era isso, eu ia ser contratado para poder concluir um mandato que já tinha se acomodado com... Eu fico imaginando durante esse processo todo quanto a cabeça deve ter vindo a zilhão o tempo todo. Vou fazer o trabalho da minha vida ao mesmo tempo, o que vai dar, o que vai acontecer. Então, eu acho que aí deu certo. Mas esse negócio de ter sido eu não pensava que estava fazendo ano... o trabalho da minha vida, não. Eu pensava que preciso fazer um trabalho, precisa ser alegre para mim, então eu vou fazer do jeito que acho que deve ser, já que é o último ano. Para mim, eu só ia fazer aquela vez e era aquilo. E aí, acho que essa despretensão de fazer só aquele ano me levou a muitos acertos. E muitos acertos que a gente já acompanhou, 3 títulos no especial, 2 no acesso, pentacampeão do São Bódromo, que a gente não pode ficar tirando a importância dos títulos só porque não é no especial no acesso. Você trouxe o Império Serrano de volta pro especial e a Imperatriz também. Leandro, pra gente terminar... Qual carnaval que eu quero? Que carnaval que você deseja pra frente? Um carnaval livre como o da rua. O desfile das escolas de samba, você tá falando? Um carnaval livre como o da rua. Carnaval sem as amarras que um regulamento engessado coloca na cabeça e nos corpos também das pessoas, né? Essa coisa muito certinha e tal. Acho que um carnaval mais livre, mais solto. Mais solto. Carnaval livre, leve e solto. É o que deseja o Leandro Vieira, que dita moda. Se essas coisas acontecem na sua vida, eu espero que continuem acontecendo. Tu é um cara amigo, parceiro, fechamento. Por isso que tá começando o Fala Aí Sagaz contigo, irmão. Tá bom? Vamos junto. Sucesso. Pra nós. Boa sorte. Gente, um forte abraço. Fiquem com Deus e até mais.